Seja bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias, bem cedinho, a gente prepara essa linda mesa para você poder se deliciar. É verdade que você não pode tomar esse delicioso suco com a gente agora, mas você pode se beneficiar de todos os conceitos que o programa apresenta. Segunda-feira, novos convidados. Eu estou tendo a alegria de receber aqui a doutora Cláudia Sá Amaral. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo seu tempo, sua disposição em estar conosco. A doutora Cláudia vai estar conosco ao longo de toda essa semana. Ela que é pós-graduada em ginecologia e obstetrícia e trabalhou por 5 anos no Hospital Adventista lá em Manaus e foi médica também em 2 guerras, é isso mesmo, né? 2 guerras. 2 guerras, de Angola e o Kosovo. E também participou de projetos sociais internacionais da ADRA, que é a agência, né, de desenvolvimento e recursos assistenciais da Igreja Adventista, em Ruanda e também em Moçambique, além de ter feito uma reciclagem em Loma Linda, na Califórnia, que é um grande centro médico que tem a Igreja Adventista no mundo. Eu acho que é o maior do mundo, não é? É um dos maiores, sim. Um dos maiores do mundo. Doutora Cláudia, muito obrigado por estar conosco essa semana, viu? É um prazer. E sem dúvida será muito útil a sua participação. Bom, a senhora que já viajou tanto e cuidou de tantos pacientes, inclusive no Brasil, trabalhando em várias regiões, há diferença entre pacientes do sul do Brasil, do norte do Brasil? Como é que é isso? Bem, eu acho que eu sou apaixonada por cuidar de mulheres, né? Então, eu gosto de cuidar de homens, mas eu prefiro cuidar de mulheres. Então, realmente, as características da mulher gaúcha é um pouco diferente das mulheres do norte do Brasil, lá do Amazonas. Mas o que eu acho interessante é que o Brasil é tão grande que nós podemos dizer que é quase como se fosse a Europa, né? Então, nós temos vários países dentro do Brasil. E eu acho que essa diferença de cultura é muito interessante, porque o que é muitas vezes mais importante, que valoriza mais a mulher lá do sul, quem sabe a do norte não. A mulher do sul é um pouco mais rápida, a do norte é um pouco mais tranquila. Mas as dificuldades a nível de saúde são as mesmas. Então, eu acho que é um aprendizado. Ou seja, tem muita coisa que falar para um público vai ser também homogêneo na informação, com certeza, né? isso mesmo. Ok, bom, o primeiro tema que a gente escolheu com a doutora Cláudia hoje é falarmos sobre a gravidez na adolescência. É um tema de saúde pública que tem preocupado as nossas autoridades, especialmente no Brasil. A senhora já lidou com muitos casos nessa área? Muitos casos, com certeza. E eu falo isso com dor no coração. Eu morei 4 anos em Porto Alegre, depois da formação, e fomos depois trabalhar em Manaus. Então, eu cuidei de muitas pacientes lá no Rio Grande do Sul, 15, 14 anos, quando elas começam... o maior problema é a iniciação sexual precoce. Então, assim, algumas crianças que não têm tanto apoio dentro de casa, às vezes as colegas na escola, começam a namorar muito cedo, e eles não têm noção, eles não têm estrutura, nem física nem emocional, para enfrentar uma gravidez. Lá no Rio Grande do Sul, eu vi muitos casos, mas quando chegamos em Manaus foi algo que me assustou muito. Muito. Os índices Meninas são muito maiores. São muito maiores, muito. Então, assim, 12, 13 anos. Então, assim, gera a nível de governo, a nível de saúde pública, é um grave problema. E eu tenho dado muitas palestras, né, tanto a nível da igreja, de congressos ou também de escolas. Às vezes o Departamento de Educação tem me chamado para falar numa escola grande, para falar sobre as diferenças no corpo que acontece na menina. A menina está menstruando, ela começou a menstruar, ela já pode engravidar. Só que os pais não dão essa orientação para as meninas e para os meninos também não. Então, eu sempre falo que é importante este vínculo com o pai, com a mãe, com os professores, porque pode, assim, trazer prejuízos para a vida da menina para o resto da vida. Talvez os pais que estão nos assistindo agora tenham filhos, né, aí entrando na pré-adolescência e tudo mais. Qual que seria uma idade ideal para começar a tocar nesse assunto? Ou não tem uma idade? Olha, hoje de manhã, então, assim, eu no consultório, né, eu sempre... as mães têm trazido muitas pacientes para mim. Então, a menina menstruou, já é ginecologista. Entendi. Tá? Então, eu digo para as mães, a menina tinha menstruado com 10 anos de idade. Então, eu digo, menstruou, eu disse, que festa, agora já é uma menina moça, tem que sair para jantar, tem que fazer uma festa. As meninas gostam quando a doutora fala isso. Só que pai e mãe mudou, não é mais criança, ela não deve ir mais no pediatra, ela tem que ir na ginecologista. Então, a ginecologista, quem sabe, tem mais jeito para falar as coisas, já tem transformação no corpo, que é uma coisa bonita, já tem os pelos pubianos, as mamas, os hormônios estão atuando e ela já menstruou.
Então agora é uma nova fase, é a menina moça. Só que as transformações no corpo acontecem e mentalmente, emocionalmente ela não está preparada para isso. Ok. Então tem que ter um diálogo da mãe, tem que ter um diálogo com um profissional de saúde, uma professora, uma avó. Às vezes com a avó é mais difícil ainda. Então eu digo para as minhas pacientes, as mães, né? Querida, se tu não consegue falar sobre isso, peça ajuda. Vá num profissional, conversa, porque vai fazer toda a diferença. E hoje eu vejo que os adolescentes têm ficado muito sozinhos, muito. Então, quando o adolescente está sozinho, ele arruma novos amigos, depois começa a namorar, tudo é novidade. E para eles bloquearem, se eles não tiveram um alicerce muito bom dentro de casa, eles não vão conseguir. Agora você falou, a menina menstruou, vai para o ginecologista, mas e o garoto? Como é que a gente conversa com ele? Que aí pai na vai levar jogada. para o urologista? Pai na jogada. É o pai na jogada. Pai na jogada. Tem que conversar. Filho, e falar sobre sexualidade. O pai, ou um tio, ou um avô, a pessoa, um homem. Ah, mas o pai foi embora. Eu digo para as minhas pacientes, arrume uma figura paterna, arrume uma figura masculina e coloca na vida do teu filho. Ele tem que aprender a ser homem. E ele só vai aprender a ser homem pelo exemplo. Olha aí. Então, pois não? É pesado, né? Não, eu acho assim que é muito importante. O menino tem que ter essa figura masculina e a menina tem que ter uma figura feminina. Entendi. Então, se esta é a função de pai e de mãe dentro de casa, porque hoje, assim, nós não vamos entrar muito na área da sexualidade, eu devo fazer um programa só sobre isso, mas eu estou dizendo que é a função de pai e de mãe. E muitas vezes eles chegam na escola sem essa orientação, aí sobra o professor. E às vezes os professores de biologia, os professores que vão dar aula, às vezes eles não estão tão bem preparados para poder enfrentar isso. Embora hoje a nossa sociedade está exigindo isso do professor. Então é difícil. Então eu queria dizer agora para os pais que estão me assistindo, peçam a Deus sabedoria. Sabedoria para vocês conseguirem amar os seus filhos, falar com amor, com dedicação, estudar. Não consegue fazer? Leva um profissional para poder conversar, para eles entenderem que é uma delícia. Acho que o diálogo é a base de tudo, né? Isso, é a base de tudo. Eu espero que o programa de hoje possa ajudar você a criar essa consciência, essa necessidade de não procrastinar, mas buscar uma conversa franca para resolver e ajudar. É claro, a gente está pensando bem nos seus filhos. Doutora Cláudia, muito obrigado pelas orientações de hoje. Voltamos amanhã, Voltamos, né? com certeza. Amanhã você vai estar com a gente, ela vai estar conosco a semana todinha. E você fica agora com um momento da oração intercessora com os nossos pastores. Bom dia, querido amigo, querida amiga. Meu nome é Rafael. Eu sou pastor na Igreja Central de Florianópolis, pastor auxiliar na Igreja Central de Florianópolis. E estou aqui com vocês nesse momento para fazer a intercessão, um momento muito especial que é o momento de oração. E nós separamos aqui alguns nomes, né, alguns pedidos. Na verdade, chega para nós aqui diariamente centenas de pedidos, né? Mas nós separamos alguns deles aqui, mas eu quero que você saiba que nós estaremos orando por todos, tá? E nesses pedidos aqui, tenha certeza de que Deus também está ouvindo a sua prece, Deus está ouvindo aqui o seu desejo, o seu anseio, a sua oração. Eu tenho aqui o nome da Marilene Souza. A dona Marilene, ela faz um pedido. Eu peço que orem pela minha família, que todos voltem para a igreja. Eu estou orando, às vezes sinto desânimo, mas estou pedindo forças a Deus. Dona Marilene, tenha certeza, Marilene, que Deus ouve a sua prece. Deus jamais deixa de ouvir uma oração de uma mãezinha pelo seu filho. Dona Marilene, eu fui motivo de muitas orações da minha mãe. Então eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração também, querida. Nós temos aqui também a dona Maria Rejane. Amém. Deus abençoe a todos. Que Deus nos conceda um milagre. Maria Rejane, a sua vida já é um milagre, querida. Eu vou orar com esse grupo, mas antes eu gostaria de abrir a palavra de Deus e fazer aqui a leitura de um versículo bíblico que me lembra de que sozinho eu posso até ter algumas vitórias, mas com Deus eu sou mais que vencedor. Olha só, lá no texto de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, olha o que o Senhor nos diz. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. A mão de Deus é fiel. O seu amor, a sua misericórdia por cada um de nós é fiel. E tenha certeza de que Ele estará na minha e na sua causa. Convido você agora, neste momento, aqueles que puderem, você que está dirigindo agora, e não feche os olhos, viu?
Você que está dirigindo agora, não feche os olhos. Mas você que está em casa, você que está aí no seu escritório, você que está no trabalho, se tiver a oportunidade de, nesse momento, se colocar de joelhos, eu gostaria de convidá-lo para nós orarmos por todos esses pedidos que chegou na nossa timeline aqui. Oramos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Paizinho, porque o Senhor ouve a nossa oração. Principalmente, Senhor Deus, de filhos teus que estão suplicando, Senhor Deus, por um milagre em sua vida. Como nós podemos observar hoje, tanto nos pedidos feitos que nós relatamos aqui, Senhor, como naqueles também, Senhor Deus, a todos os que foram feitos nesse dia, nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor age, que o Senhor intercede e que o Senhor nos dá a resposta sempre. O Senhor sempre responde. Eu te peço, Senhor Deus, esteja na causa, na vida dessas pessoas, desses nossos amigos, desses nossos ouvintes. Que o Senhor Deus possa ser a cura para aqueles que estão doentes. Que o Senhor possa ser, Senhor Deus, aquele que providencie o alimento para aqueles que estão famintos. Que o Senhor possa ser ali a restauração emocional para aqueles que estão passando por algum problema na sua família. E que o Senhor possa abrir as portas daqueles que estão com alguma necessidade de emprego. Senhor, entregamos a vida dessas pessoas nas tuas mãos, confiantes na tua poderosa destra de que o Senhor é fiel e que o Senhor há de fazer justiça por nós e o Senhor há de fazer ali um milagre na nossa vida. Entregamos todos esses nomes em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, chegamos agora ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje, começando uma nova série, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. A gente ouve falar a respeito do Espírito Santo. Nós temos até igrejas pentecostais que receberam esse nome pela atuação do Espírito Santo lá no livro de Atos. Mas quanto você sabe do Espírito Santo? Hoje nós vamos começar esta série e eu quero convidar você a uma viagem através da Bíblia, compreendendo um pouquinho mais desse assunto tão importante, especialmente para os dias finais da história desse mundo. Isso mesmo. Por que nós devemos compreender mais a respeito do Espírito Santo? Eu quero apresentar para você aqui alguns argumentos bem interessantes. E eu queria começar com o livro de Atos, no capítulo 19. Olha comigo para esse texto. Atos capítulo 19, vou ler os versos 1 e 2. A Bíblia diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Agora o verso 2. Perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Hoje, muitas pessoas desconhecem o Espírito Santo como aqueles discípulos lá na cidade de Éfeso. Nós nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Será que você se parece com esses discípulos que não conheciam o Espírito Santo? Ou você é alguém que tem estudado o assunto, tem buscado o Espírito Santo para a sua vida? Pois a partir de hoje, esse é o grande desafio. Para acabar com o desconhecimento dessa matéria tão especial, desse assunto tão essencial, eu quero convidar você para começarmos a partir de hoje uma viagem pela Bíblia na busca de compreendermos melhor quem é o Espírito Santo. Mas como você sabe, nós precisamos, antes de abrir a palavra de Deus em busca de conhecimento, nós precisamos sempre orar. E eu quero convidar você hoje a nós orarmos. E o primeiro tema que vamos estudar nessa série, Espírito Santo, o Deus dos bastidores, o primeiro tema será o Deus Espírito Santo. Hoje nós vamos focar na questão da divindade do Espírito Santo. E depois nós vamos viajar por vários temas da Bíblia a respeito do Espírito Santo. Para isso, quero convidar você para nós nos unirmos agora em oração e pedirmos que o próprio Espírito Santo esteja conosco, iluminando nossa mente para o assunto que vamos estudar. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, tendo a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la, queremos conhecer mais a respeito desse assunto
e suplicamos que a tua bênção esteja com todos nós agora, enquanto estudamos esse tema tão especial. Abençoe cada amigo, cada amiga que também nos assiste agora. Que o teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que nesta nova série a nossa mente se abra à compreensão e o nosso coração se abra à aceitação da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu queria convidar você agora a nós fazermos uma viagem através da Bíblia. E essa viagem vai começar lá na Península do Sinai. Por ali, certo dia, estava andando um homem chamado Moisés. E Moisés, ele viu ali uma sarça que ardia e não se queimava. E ouviu do Senhor as seguintes palavras: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Por que eu estou trazendo esse verso de Êxodo, capítulo 3, verso 5? Porque estudarmos sobre o Espírito Santo é pisar em solo sagrado. Nós, como seres humanos, somos limitados. O que nós podemos aprender sobre Deus? Qual a capacidade humana de tentar compreender as coisas divinas? Ela é diminuta. Então, nós precisamos do auxílio do próprio Deus para conhecermos algo a respeito dele. Mas a beleza de tudo isso é que Deus é um ser que escolheu se revelar. Ele não se ocultou. Existem teólogos que dizem que Deus, para se revelar, ele usa máscaras, ou seja, para se tornar conhecido. Ele usa a linguagem humana, ele usa os elementos que nós conhecemos para entendermos as coisas que não poderíamos conhecer. Então, nós vamos pisar em solo sagrado ao estudarmos a respeito desse assunto, ao tentarmos compreender um pouquinho mais a respeito de Deus Pai, Deus Filho e o foco desta série, Deus Espírito Santo. Para isso, eu queria convidar você a nós voltarmos ao princípio. Ninguém pode ir além do princípio. E quando começa a Bíblia, ela já começa dizendo, no princípio, Deus. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Interessante, no primeiro capítulo, no primeiro e no segundo verso da Bíblia, já aparece o Espírito Santo. A terra ainda estava sem forma, caótica, vazia, e o Espírito de Deus já estava aí. Quando vamos para o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, no verso 17 nós lemos: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. No primeiro capítulo da Bíblia, aí está o Espírito Santo. No último capítulo da Bíblia, aí está o Espírito Santo. E em toda a Bíblia, você tem menções após menções a respeito da obra do Espírito Santo, a respeito dele, e nós vamos investigar esses textos a partir de agora. Nós queremos, no primeiro tema, entendermos um pouquinho sobre a natureza divina do Espírito Santo. E vamos responder hoje a seguinte pergunta: a Bíblia apoia a ideia da natureza divina do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus? Você já se fez essa pergunta? O Espírito Santo é Deus? Alguns ensinam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, é uma energia, algo que apenas emana do Pai. Será isto ou é mais que isto? Pegue a sua Bíblia, se junte a nós nesse momento especial de estudo. Vamos deixar que Deus nos fale através de sua palavra. Vamos abrir nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da vontade do Senhor para a nossa vida. Então acompanhe comigo então alguns textos que nós iremos ler. O primeiro deles, Deuteronômio capítulo 6, verso 4.
onde Moisés escreveu assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pastor Arilton, não está claro então nesse texto de que só existe um Deus e por isso o Espírito Santo não pode ser Deus? Bom, se nós acreditássemos assim, nós teríamos que também compreender que Jesus também não é Deus. Porque se somente Deus é Deus, nesse caso Deus o Pai, então Deus o Filho não seria Deus, Jesus? O Espírito Santo também não seria Deus? Mas o que quer dizer esse texto de Deuteronômio 6,4 quando diz que ele é o único Deus? Bom, em hebraico, você tem duas palavras para único. A primeira delas é Ekad ou Echad e a segunda é Yakid ou Yashid. O que significa único quando aparece a expressão Echad ou Ekad? É uma unidade composta. Único, mas é uma unidade composta. Já quando o hebraico usa a palavra Yakid, é uma unidade absoluta. Isso é possível na língua hebraica. E o exemplo claro que nós temos em Gênesis é quando Deus criou Adão e Eva e disse para eles assim: vocês serão uma só carne. Uma só carne, mas é o homem e a mulher. É isso que a língua hebraica entende como unidade composta. E dentro desta linguagem da unidade composta é possível ter mais de um ser. Mas como eles estão tão unidos, assim como o homem se une à sua mulher para ser uma só carne, eles são considerados um. É por isso que nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e isso não é politeísmo. Porque nós não acreditamos em vários deuses. Nós acreditamos num Deus que é único, mesmo sendo três pessoas distintas. Mas eles estão tão unidos que a Bíblia o chama de único Deus. Um outro detalhe interessante. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus. Paulo não está dizendo com isso que Jesus não seja Deus. Até porque Paulo acreditava em Jesus como Deus. Até porque as cartas paulinas apresentam a Jesus como Deus. O que Paulo está dizendo é que esse Deus, ele é único, no sentido de sua unidade. Bom, isso não é tão simples de entender, mas quando a gente vai, por exemplo, para Gênesis 1, verso 1, voltando ao primeiro verso, aqui nós temos um outro ensino que pode nos ajudar. A Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que você lê em português? Só que no hebraico está escrito: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Agora, El é a expressão hebraica para Deus. Elohim é plural. Assim, Gênesis 1:1 deveria ser traduzido ao pé da letra como: no princípio criou deuses, os céus e a terra. Quando Moisés usa a expressão no plural, ele já está dando a entender que o Pai não estava só, que Deus não estava só na criação do mundo. Isso fica claro na linguagem do Gênesis. Quando você chega ao verso 26 do primeiro capítulo, acontece a mesma coisa, quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Façamos, nossa, isso pressupõe a existência de mais um ser envolvido na criação do mundo. E quando vamos para o apóstolo Paulo, é ele quem vai ensinar que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Ele é o agente da criação. E como nós vimos em Gênesis 1:2, quando começa a ser criado o ambiente para que o homem habitasse,
lá já estava o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Ou seja, na criação do mundo, você tem o envolvimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso vem nos atestar de que esta unidade composta da língua hebraica aponta para a existência de mais um ser. Deus não estava só ao criar todas as coisas, mas estava criando através de Cristo e com a presença do Espírito Santo. Essas três pessoas da divindade, como nós chamamos, aparecem também no batismo de Jesus. O evangelista diz o seguinte, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você percebe que no batismo de Cristo, as três pessoas da divindade aparecem? O Filho está sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, e Deus brada do céu, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. As três pessoas, seres distintos. Há um outro texto que fala a respeito agora da ordem de batizar. Cristo disse que nós deveríamos batizar as pessoas. E aqui, em Mateus 28, 19, está escrito, o próprio Jesus declarou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula batismal, apresentada pelo próprio Cristo, coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa mesma categoria, em pé de igualdade. Toda pessoa deve ser batizada em nome da Trindade, em nome dos três seres da divindade. Assim, a Bíblia aponta para o Espírito Santo como alguém que tem personalidade distinta do Pai, mas igual ao Pai. Assim como Cristo tem uma personalidade distinta do Pai, mas é Deus, igual ao Pai. Vamos deixar que outros textos nos ajudem. Embora seja um em seu ser essencial, Deus é também três pessoas, três seres distintos, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém ilustrou isso de uma forma muito pobre, é claro, porque estamos falando de Deus, mas como a água em suas três formas. Você pode ter a água num estado sólido, num estado líquido e num estado gasoso. Ainda que sejam diferentes essas substâncias, ou pelo menos elas aparentam alguma diferença, em sua essência, elas representam a mesma coisa. Elas são a mesma coisa. É por isso que a Bíblia vai usar tantos simbolismos para falar a respeito do Espírito Santo, para deixar mais claro para todos nós quem ele é. Agora, se é verdade que a personalidade do Espírito Santo é diferente da do Pai e da do Filho, há outros textos que ficam bem claro isso. Em João 14,16, Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Você percebe mais uma vez aqui os três seres da divindade? O Filho está dizendo, eu rogarei ao Pai, Deus, e ele vos dará outro Consolador. Então, Cristo está orando a Deus por um outro Consolador. Aqui nós vemos claramente três pessoas distintas, mas a língua grega nos ajuda em outro detalhe. A palavra outro, em grego, pode ser duas palavras. Você tem alós e você tem heteros. A palavra alós significa um outro igual. A palavra heteros significa um outro, mas diferente. Qual palavra você acha que Jesus usou nesse texto? O Consolador a quem ele enviaria do Pai seria
um alós igual a ele ou seria um heterós diferente dele? Você acertou. A palavra que aparece no original é alós. Eu vou enviar outro consolador, mas esse outro é igual a mim. Ele é alós. Isso quer dizer que tudo o que Cristo é, o Espírito também é. Então, essa declaração nos ajuda a entender a igualdade do Espírito Santo com Jesus. Agora, olha para o apóstolo Pedro, o que ele vai dizer para Ananias. Em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, tem o episódio de Pedro e Ananias. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Você quer um texto mais claro do que este para falar a respeito da divindade do Espírito Santo? Primeiro Pedro diz assim: por que você mentiu, Ananias, ao Espírito Santo? Você vendeu um campo, uma propriedade de terra, queria guardar parte do valor. Por que você contou mentira para o Espírito Santo? Você não mentiu para nós, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. É claro que Pedro está entendendo que o Espírito Santo é Deus. O texto está deixando isso claro. Mas existem outros textos que vão nos ajudar a entender que o Espírito Santo possui os atributos exclusivos da divindade. Você sabe que Deus, ele possui vários atributos. A teologia classifica esses atributos entre comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus partilha com suas criaturas. Por exemplo, Deus é amor. Um atributo divino é o amor. Mas nós também amamos. Por quê? Porque ele partilhou conosco esse atributo. Agora, você vai perceber que existem alguns atributos que Deus não partilha com a sua criação. Por exemplo, a onisciência. Deus somente é onisciente. E o que significa onisciência? É saber todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Não existe nenhum ser humano onisciente. Apenas Deus é onisciente. Esse é um atributo incomunicável. Agora a pergunta que eu tenho que fazer: o Espírito Santo possui esse atributo da divindade? Ele é onisciente? Deixemos que a Bíblia responda. Isaías capítulo 40, versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? É claro que todas essas perguntas são perguntas retóricas do profeta Isaías e exigem um sonoro não. Ninguém o orientou, ninguém o instruiu. É claro que ele é onisciente. Um segundo atributo que Deus não partilha com suas criaturas é o atributo da onipresença, ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É o Espírito Santo também um ser onipresente? Deixemos que a Bíblia responda. O salmista escreveu: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O salmista está perguntando como pode alguém fugir do Espírito Santo? Aonde quer que você for, ele está. E por quê? Porque ele é onipresente. Então você está percebendo? Os atributos que pertencem exclusivamente a Deus, a Bíblia ensina que eles pertencem também ao Espírito Santo. Lógico, porque ele é Deus. Então, nessa nossa caminhada a respeito do Espírito Santo,
primeiro tema que nós precisamos compreender e colocar em nosso coração é a divindade do Espírito Santo. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é Deus. Esses são os três seres da divindade. Um outro atributo que pertence exclusivamente a Deus é a onipotência. Deus pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. E o que a Bíblia declara a respeito do Espírito Santo? Lucas 1,35 diz: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui nós temos um momento em que o anjo anuncia para a Virgem Maria que ela daria luz a um filho. Mas como esse filho seria gerado? Seria gerado pelo Espírito Santo. Agora, você acha que um ser menos que Deus poderia gerar Deus na Virgem Maria? Impossível. Somente um ser igual a Cristo poderia gerá-lo, poderia permitir o milagre da encarnação. E é isso que o Espírito Santo fez. Foi o Espírito Santo quem esteve presente, quem é o responsável pelo movimento da encarnação. Logo, não pode ser ele uma força ativa, uma energia, muito menos um ser que não fosse Deus. E, finalmente, temos um quarto atributo da divindade, que é a eternidade. Nenhum ser humano é eterno. Nós poderemos ser imortais. Imortal é aquele que não morre, mas eterno é aquele que não tem princípio e nem fim. Nós não somos eternos porque temos um princípio. Você nasceu em algum momento. E o Espírito Santo? Ele é eterno? Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. O adjetivo usado em Hebreus para o Espírito Santo, ele é eterno, no sentido de que o Espírito Santo não tem origem e nem pode ser destruído, ser morto. Assim como Deus Pai, Deus Filho, o Deus Espírito é eterno. Depois de lidos esses textos, nós devemos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa divina como o próprio Deus, coexistente, coigual e coparticipante com Deus o Pai e Deus o Filho. Reconhecemos também que não é tão fácil entender a pluralidade divina. Contudo, o fato de não termos como compreender todo esse assunto, toda a complexidade da divindade, não deve servir de barreira para crermos nesse ensino bíblico. Nós não precisamos entender plenamente alguma coisa só então para aceitá-la. E eu trago um exemplo bem simples para você aqui. Muitas vezes nós entramos dentro de um avião, viajamos por horas, numa altitude enorme. Talvez você não compreenda bem todas as leis da física, como que esse objeto tão pesado vai parar no ar. Talvez você não compreenda todos os mecanismos de propulsão, o peso do vento, a estrutura aerodinâmica, mas mesmo assim você entra no avião e voa. Assim, não precisamos compreender todos os detalhes para aceitarmos. É uma questão de fé. Algo nos foi revelado. Mas quem somos nós para compreendermos a profundidade do Espírito Santo? Finalmente, ele será um mistério. Mas
é um mistério que escolheu se revelar. E nós podemos compreender dele aquilo que ele quis que nós compreendêssemos. Ao encerrarmos o programa de hoje, o convite para todos nós é que nós busquemos entender mais quem é o Deus Espírito Santo. E você vai aprender nesta nova série que hoje está começando, que Ele é o Deus que atua nos bastidores. Por isso o título da série, o Deus dos bastidores. Mas, enquanto aprendemos mais do Espírito Santo, o convite que eu quero fazer para você é que nós façamos agora, a partir de hoje, uma busca pelo Espírito Santo. Se Cristo disse que enviaria a Ele como o Consolador e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, quer dizer que o Espírito Santo é o Deus da divindade que está presente nesse momento com todos nós. E que tal nós abrirmos o nosso coração e suplicarmos que esse Deus Espírito habite também em nós? Querido amigo, querida amiga, eu espero que a partir de hoje, nesta nova série aqui do programa Encontro com a Vida, você compreenda mais e mais a respeito do Deus Espírito Santo e que essa compreensão possa levar você a uma intimidade com o Espírito. Intimidade esta que todos nós precisamos, se queremos um dia estarmos na eternidade. Ora comigo. Pai, muito obrigado pelo ensino da Tua Palavra nesta hora. Obrigado pelas verdades que nós podemos aprender. Nós queremos humildemente conhecermos mais a respeito do Deus Espírito Santo. Por isso queremos convidar que Ele seja o nosso professor em todos os momentos e que o nosso coração se abra a esta grande verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém.